O negócio é o seguinte, o dinheiro pode fazer diferença para você e às vezes para os outros. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, deixar seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, porque vamos falar de Flamengo, dinheiro, contratações, porém, o quanto isso pode fazer bem para os outros. E aí você me pergunta, poxa, mas como assim? O Flamengo está deitando em termos de investimento, deitando em termos de finança, deitando em contratações e em 2019 deitou em campo, no desempenho, ou seja, transformou todas as suas riquezas em um diferencial técnico muito grande. E aí o cara pergunta, mas como assim isso pode ser bom para os outros? Porque o Flamengo está, como disse o Bruno Henrique, sim, em um outro patamar. Porém, ele pode puxar alguns times com ele para esse outro patamar. É um efeito cascata positivo. E você que gosta de transferências, de saber quem está indo para onde, quando, por quê, por qual valor, pode baixar o aplicativo OneFootball, que é o que eu uso para ficar sempre alerta exatamente em cima desses jogadores que vão e vêm de lá para cá. Você baixa o OneFootball e vai ter, além das transferências, notícias, vai poder seguir o seu jogador preferido, a sua competição preferida, o seu clube preferido. Se por acaso for o Flamengo, você notifica para toda vez que tiver notícia do Flamengo, dar o alerta no seu celular. E o melhor de tudo isso é que a gente está falando do aplicativo mais espalhado no planeta, em 180 países, e que é 100% de graça, portanto não dá trabalho nenhum. É só pegar o link na descrição deste vídeo, clicar, baixar e ser feliz. Flamengo é o seguinte, na última janela de transferências para 2020, o Flamengo fez contratações espetaculares. Todo mundo queria. O Flamengo foi em cima do Michael, que era desejado, pegou o Pedro, que um dia já foi considerado o futuro melhor atacante do Brasil, pegou o Thiago Maia, contratou dois zagueiros de nível excepcional, além de ter contratado o Pedro Rocha, um cara de lado de campo que também se encaixaria em basicamente todos os times do Brasil. E gastou, numa conta grosseira, 148 milhões de reais. E aqui eu não estou incluindo luvas, não estou incluindo, obviamente, os salários, estou incluindo o que foi pago para aquele cara vir, seja por empréstimo, seja na contratação. Obviamente aqui já está convertido em real. E aí você tem um volume enorme de contratações de qualidade e a saída de dois caras que podem fazer com que essa conta já esteja paga. Isso sem contar outros potenciais jogadores que podem ser negociados. Então sim, o Flamengo está num outro patamar, é o time que mais arrecada, é o time que melhor gasta, é o time que tem ficado no azul e que melhor mexe com o seu dinheiro. E aí pergunta, poxa, o Flamengo vai sobrar, vai criar uma espanholização no futebol brasileiro, ou aqui a gente vai ter o nosso Bayern de Munique. Mas não é bem assim, nós já tivemos no Brasil ciclos de times ricos e que nem por isso criaram eras de 5, 6, 10 anos nadando sozinho. No Brasil, isso normalmente não acontece e acho que não vai acontecer. O Flamengo vai sobrar por um tempo, porém, a tendência, e eu até escrevi isso no meu blog lá no Esporte Interativo, é de que o Flamengo crie ou ajude a criar novos protocolos de como gerir um time de futebol no Brasil. E aí se a gente for olhar em outros momentos, a gente vai pegar lá, por exemplo, Palmeiras com a Parmalat. Ah, era uma cogestão, era isso, era aquilo. O fato é que o Palmeiras montou um baita time e ganhou basicamente tudo o que era possível. Depois daquilo, os outros começaram a precisar dar resposta. Inclusive o Flamengo, né, que foi atrás do Romário, contratou o Romário em 95, tentou montar o melhor ataque do mundo e tal, muita coisa não deu certo. Mas o Corinthians foi dando resposta, fez um contrato com o Banco Axel, depois teve a história da MSI, nem tudo deu certo, mas o fato é que o Corinthians termina a década de 90 muito forte, ganhando 2 campeonatos brasileiros em sequência e sendo campeão mundial em 2000. Então o Corinthians foi correr atrás de gastos para dar uma resposta a um ciclo que tinha acontecido anos antes com o Palmeiras, que já era uma resposta a um ciclo vencedor do São Paulo organizado da era Tele Santana. Inclusive, em algum momento, até Palmeiras e São Paulo rivalizaram ali, o Palmeiras de Luxemburgo e o São Paulo do Tele Santana. Se a gente for para os anos 2000, a gente também vai ter elementos ou times que criaram padrões, né? Você tem no final
na metade final da década ali, você vai ter o Fluminense com um sistema esquisito às vezes com a Unimed, mas o fato é que foi um sistema que muitas vezes deu resultado, que não foi tão saudável assim, mas fez com que muitos times corressem atrás de contratações, corressem atrás de formar grandes elencos. O Flamengo foi um que correu atrás, inclusive trouxe Ronaldinho Gaúcho, trouxe outros nomes, repatriou em algum momento Wagner Love e Adriano Imperador. Então, quando você tem alguém desgarrando, esse alguém cria um norte, ele cria um padrão de forma de fazer. E muita gente tende a seguir. Às vezes é um padrão ruim, de muito gasto, de irresponsabilidade administrativa e tal, e muitas vezes é um padrão bom, como, por exemplo, é o padrão atual do Flamengo. Só para recapitular que lá atrás, alguns times partem na frente e depois as pessoas encostam. O São Paulo, que eu citei aqui, quando ele cria refis, quando ele vai atrás de criar uma estrutura impressionante no futebol brasileiro, cria o sócio-torcedor, faz um sistema de gestão todo super profissional, ele colhe frutos disso e tem uma soberania grande ali na metade dos anos 2000 também, quando a gente está falando de uma sequência com título de Libertadores e Mundial 2005, depois 3 brasileiros em sequência. Hoje, o São Paulo já não nada sozinho nisso. Muitos têm estrutura, e estrutura até melhor que a estrutura do São Paulo. Por exemplo, o Flamengo hoje tem um sistema de recuperação de atleta que faz inveja a qualquer clube do Brasil. Então, o que eu quero dizer com o que aconteceu com o Flamengo, ou o que acontece com o Flamengo, é que neste momento o Flamengo parece nadar sozinho. Pode ser que ele não ganhe 3, 4, 5 brasileiros em sequência, pode ser que ele não seja sequencialmente campeão de Libertadores, mas por enquanto ele parece ter o maior fôlego, o maior poder de atração e de oferta para contratar os melhores. Em algum momento as respostas virão, porque isso é normal em qualquer mercado, seja no futebol ou fora dele. Quando você tem alguém estabelecendo uma soberania ou estabelecendo uma liderança naquele mercado, os concorrentes vão criar uma resposta. Pode ser uma resposta muito boa, pode ser uma resposta ruim, pode ser uma resposta que gaste muito, pode ser uma resposta que gaste pouco, mas isso acontece. Acontece não só em gestão, acontece também, por exemplo, em modelo de jogo. Durante um bom tempo, o Guardiola estabeleceu uma nova forma de se jogar, que era a excessiva posse de bola, o jogo, o tic-tac, e enfim, todos aqueles protocolos que a gente ficou acostumado. O mundo do futebol precisou encontrar uma resposta. E aí muitas vezes veio a pressão alta, veio a ligação mais direta, veio um jogo reativo muito intenso. O Klopp, por exemplo, ele faz parte desta resposta. E hoje a gente vê o futebol um pouco mudando os padrões, como as grandes equipes ou as referências jogam. Óbvio que o Barcelona segue apegado ao seu modelo. Você vai ter equipes que seguem mantendo fielmente a sua maneira de jogar. Outras encontraram respostas. Então o futebol é assim, tanto na gestão quanto na tática e estratégia. O futebol é um jogo de respostas. Alguém parte na frente e os outros vão correndo atrás. Então o Flamengo, neste momento, está liderando esta corrida e que bom que está com um modelo de gestão que é super profissional, altamente responsável e que deu resultado. E isso é bom para os dirigentes entenderem que há vida de outra forma. Não precisa de um mecenas, não precisa de uma grande empresa, não precisa ser comprado por alguém. Se você tiver responsabilidade com o seu dinheiro e, obviamente, o dinheiro entrar em um grande volume, que é o que acontece no Flamengo, é possível você reverter a história de um clube. E para não dizer que é só o Flamengo, a gente tem 3 exemplos no Nordeste que são fantásticos. Bahia, Ceará e Fortaleza. Inclusive Ceará e Fortaleza que deram uma guinada nas suas histórias, clubes que já foram extremamente endividados, com uma série de problemas técnicos e administrativos, e hoje são os times com o maior superávit no Nordeste. Eles terminam o ano no azul, eles conseguem ter uma vida saudável, até mais saudável, por exemplo, que o Bahia, que historicamente é uma grande potência do futebol nordestino, e o Bahia hoje também está bem gerido, e essas boas gestões têm feito com que Ceará, Fortaleza e Bahia colham frutos de desempenho e consigam competir. Tanto que num ciclo recente a gente está falando dos 3 aí que ganharam, por exemplo, Copa do Nordeste, que fizeram campanhas muito boas no Campeonato Brasileiro. O Ceará sofreu um pouco mais em 2019, é verdade, mas o Fortaleza consegue uma vaga impressionante para a Sul-Americana. O Bahia chegou a sonhar com Libertadores. O Ceará, anos atrás, também já foi para a Copa Sul-Americana. A gente está falando de equipes que se arrumaram e que obtiveram sucesso e conseguiram atingir metas com essa organização. Então hoje o Flamengo e outros times já deram o caminho. E se esse caminho não for seguido, o Flamengo, por exemplo, não será acompanhado. Óbvio que o mercado
vai dar uma resposta, mais cedo ou mais tarde. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, volte sempre, compartilhe o conteúdo, pega o link e distribui naquele grupinho maroto de WhatsApp onde você gosta de discutir futebol, beleza? É nóis, valeu, tamo junto.